Olá, mais uma vez bem-vindo a estar aqui comigo. Tenho gravado alguns vídeos para trazer para você a minha preocupação com todos aqueles que servem a Deus, de trazer reflexões sobre o arrebatamento. Não tem nada mais importante para a gente pensar agora que não seja o arrebatamento que pode nos tirar daqui na hora mais difícil da história da humanidade, na hora mais difícil desse planeta. E então eu quero trazer todo o conteúdo que eu puder compartilhar com você, tudo que eu tenho estudado ao longo desses últimos tempos e que tem mudado a minha maneira de ver e de pensar acerca deste contexto, deste conteúdo tão importante, não é? Eu sei que já teve gente que estudou e que falou acerca do que eu tenho falado de uma outra maneira, como se para ser arrebatado, livrado de todas as coisas que virão, fossem pessoas que não pecassem mais, né? Os hipersantos. E é claro que não é isso que eu estou falando daqueles que de alguma maneira obedecem ao Senhor, aqueles que de alguma maneira querem entender a sua admoestação para vigiar e orar e serem achados dignos de escapar de todas as coisas que virão. Aqui está falando de uma busca, sim, por uma relação mais próxima com o Senhor, uma busca para viver a vida cristã como deveria ser, viver com seriedade, viver com zelo, né? Compatível com aquilo que nós dizemos que nós somos em Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o livro memorial que está revelado ali no livro do profeta Malaquias, né? Porque a palavra de Deus é tremenda, o Senhor ele conhece todos os nossos dias, ele diz, desde quando nós éramos uma substância ainda sem forma no ventre da nossa mãe. O Senhor viu nossos dias. A palavra de Deus nos fala sobre o livro da vida, o livro daqueles que são salvos. A palavra de Deus nos diz que no livro do juízo, no dia do juízo, serão abertos livros. Então, embora o Senhor tenha toda a memória que nós não podemos compreender, Ele sabe, Ele conhece, Ele lembra de todas as coisas, ainda assim Ele faz registros acerca de todos os seres humanos, existem livros acerca da nossa vida aqui. Então, nada mais lógico do que haver um livro para o arrebatamento. Você já imaginou, já pensou sobre isso? E quando eu achei esse texto, à luz do que eu estava estudando, me ajudou ainda a reforçar o que eu tenho crido e o que eu tenho buscado compartilhar com você, que eu já disse aqui nessa série que eu tenho compartilhado ao longo desses últimos dias. Não tem contraindicações do que eu estou propondo para você. O que eu estou propondo para você vai te levar a ser mais consagrado, vai te levar a agradar a Deus, vai te levar a ter uma experiência mais profunda com Ele. E se tudo correr bem, ser livrado de todas as coisas que virão. Mas se eu estiver errado na minha fala, não vai afetar em nada, você vai ser arrebatado de qualquer jeito, então tudo bem. Você não tem nada a perder, mas se você ouvir o meu conselho, você tem tudo a ganhar, inclusive, eventualmente, ser livrado de todas as coisas que virão. Mas abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, eu vou ler de 3 a 17, depois vou ler os 2 primeiros versículos do capítulo 4. A palavra de Deus nos diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, veja, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 4, 1 e 2, pois eis vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. E aquele dia o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros na estrebaria. Então veja, o Senhor está fazendo uma distinção entre os que servem a Deus e o que não serve a Deus, para livrá-los naquele dia.
Ele está comparando, então, os que diziam que vantagem tem servir ao Senhor, que vantagem tem estar aqui vivendo desta forma. Os ímpios é que prosperam. Então veja que aqui é gente do povo de Deus. Alguns estão falando que vale a pena servir ao Senhor, e outros que são do Senhor, são povo do Senhor, falando que não vale a pena servir. Mas os que serviam ao Senhor estavam se encorajando uns aos outros naquele dia, naquele tempo. E aí, se nós formos então para a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 19 a 25, nós lemos que tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, santificação. Guardemos, pois, firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois aquele que fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então veja, ele está falando aqui, quando o dia se aproxima, está falando em Malaquias, aquele dia que preparei, aquele dia que arde como fornalha. Então estamos falando do contexto dos últimos dias, em ambos os textos. Os irmãos aqui, o povo de Deus, aqueles que o servem, estavam discutindo se valia ou não a pena servir ao Senhor, e eu falei para vocês alguns dias antes, se você procurar nos meus vídeos, a diferença do servo bom e do servo mau. O servo bom está atento, servindo ao Senhor, está ali cuidando dos seus irmãos, está servindo à mesa aos seus conservos, enquanto o servo mau está falando, que vantagem que tem, vamos curtir a vida, não se preocupa com isso, nosso Senhor demora em vir, vamos viver aqui, porque está tudo bem. Se você colocar e enfileirar os três textos, você vai ver que há um contexto de pessoas, servos do Senhor, que estão atentos ao Senhor, estão percebendo os dias que se aproximam, e por gratidão e por amor têm prazer em servi-lo, têm prazer em fazer as suas boas obras ao Senhor, não para salvação, mas porque querem ser gratos, porque amam o Senhor, estão empenhados em viver uma vida que o agrade, que é exatamente o contexto aqui de Malaquias, quando o Senhor disse que há um memorial escrito diante dele para os que o temem e para os que se lembram do seu nome. Aqui não está falando livro da vida, está falando um livro memorial, há um registro memorial, e veja que isso combina exatamente com o texto de Daniel capítulo 12, o profeta Daniel 12, de 1 a 3, então nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então não é o livro da vida, há um livro para aquele achado inscrito naqueles dias, quando o que acontece? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui está falando, claro, de salvação, mas está falando que os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como estrelas sempre e eternamente. Então veja que há um livro para o arrebatamento, há um livro das obras feitas, há um livro acerca dos que servem a Deus e dos que encorajam os seus irmãos a perseverar nas boas obras e que não estão andando de acordo com os servos maus e negligentes que estão falando que está tudo bem e estão criando problema, estão ali ofendendo os seus conservos, quase que agredindo os seus conservos, como nós lemos no texto de Jesus em Mateus capítulo 24. E eu estou propondo aqui para vocês que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus no dia do arrebatamento. Estou enfileirando textos, estou comparando para a sua reflexão, porque o servo bom, o servo fiel, o servo prudente vai receber do Senhor todos os seus bens para cuidar. Mas o servo mau, ele vai ter açoites, ele vai ter problemas, ele vai ter dores. E eu tenho dito para você que o servo mau não será arrebatado na primeira chamada, mas será deixado para trás. Então eu trago aqui essa reflexão do livro memorial, do livro das nossas obras como servos do Senhor, para sermos livrados de todas as coisas naquele dia. Vigiar e orar para ser livrado de todas essas coisas é o chamado do Senhor Jesus para nós.
Eu não acho que vale a pena você brincar com isso, você correr o risco de viver de qualquer jeito como um cristão, pensando que pode não agradar ao nosso Senhor, que virá naquele dia buscar uma noiva que o ama e que quer muito estar com Ele. O meu convite é para que você reflita acerca da sua vida, para que você busque uma consagração maior. Não é viver sem pecado, mas é estar, claro, se arrependendo dos pecados, confessando os pecados para ser limpo, para ser purificado, para estar com os atos de justiça como um adorno para encontrar com o Senhor naquele dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Este é mais um texto que eu trago para a sua reflexão acerca dos últimos dias. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.